Hoje é domingo, dia 7 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. Obrigado pelo seu engajamento, obrigado por curtir a página da nossa paróquia Todos os Santos, por ter se inscrito no meu canal no YouTube, por ter assinado o meu podcast. Mas, se você ainda não fez isso, antes de começar o sermão, tenha esta bondade, faça esta caridade. E se você puder apoiar economicamente o nosso apostolado, se você tem visto o valor no nosso trabalho, apoie economicamente a nossa paróquia. Eu vou deixar aqui do ladinho a nossa conta bancária para você fazer o depósito, para você ajudar com o quanto você puder. Deus te abençoe, salve Maria. Meus filhos, nos anos anteriores, quem é meu paroquiano, quem me acompanha, sabe que nós mergulhamos um pouco sobre o dogma da Santíssima Trindade, procuramos compreender, na medida do possível, o que significa crermos em um único Deus, que são três pessoas. Mas este ano eu gostaria de me debruçar, de me aprofundar com vocês sobre as implicações para a vida da Igreja, as implicações, vamos chamar assim, eclesiológicas do dogma da Santíssima Trindade. Apenas como uma curiosidade, este dogma foi sendo compreendido, esta verdade de fé foi sendo compreendida pela Igreja no decorrer dos primeiros séculos. No primeiro concílio da Igreja, o concílio de Nicéia, que aconteceu em 321, foi proclamado o dogma da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo concílio, o concílio de Constantinopla, que foi em 381, foi proclamado que o Espírito Santo também é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas apenas no segundo concílio de Constantinopla, em 553, é que aparece pela primeira vez, numa formulação dogmática, o conceito de trindade. Ora, isso então significa que antes os cristãos não críamos na Santíssima Trindade? Não, não é nada disso. A fé da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa crença, da nossa religião. Porém, os dogmas eles são proclamados na medida em que ele é compreendido, em que a verdade da fé é compreendida, ou na medida em que esta verdade sempre crida é questionada pelos hereges. E foi isso que de fato aconteceu. Havia muitas dúvidas entre os hereges, falsas doutrinas, desde o início da Igreja, que questionavam, primeiro, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e mais tarde a divindade do Espírito Santo. Por isso foi necessário que a Igreja proclamasse solenemente esta verdade que desde sempre foi o centro da nossa fé, o mistério central da nossa fé. E de certa forma, é compreensível que tenha havido tantas dúvidas na Igreja primitiva a respeito da natureza de Deus, da natureza trinitária de Deus. Isto porque, como nos afirma ainda hoje o Catecismo da Igreja, a fé, a verdade de fé de que o único Deus são três pessoas, ainda que seja possível de se compreender pela razão humana, é impossível de se descobrir pela razão humana. Os homens jamais poderiam ter conhecido a intimidade de Deus se Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não nos tivesse revelado. Nos afirma o Catecismo que nem mesmo os primeiros a receberem a revelação divina, os nossos irmãos judeus, nem mesmo a filosofia, nem mesmo toda a inteligência humana seria capaz, por si, de descobrir esta verdade,
que um único Deus são três pessoas. A intimidade de Deus apenas é dada ao nosso conhecimento porque nosso Senhor Jesus Cristo se revela para nós. Porque nosso Senhor Jesus Cristo deseja que participemos da vida íntima de Deus. Isto significa, no final das contas, que nós só podemos conhecer quem é Deus porque Deus quis se revelar para a gente na igreja. Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quis revelar-se e quis permanecer conosco, como temos visto nos últimos domingos, através de sua igreja. Vamos recapitular aqui a ideia, que talvez seja um pouco complicada. Pela razão humana, nós podemos conhecer que Deus existe. Mas pela razão humana, e nem sequer pelo Antigo Testamento, nós podemos conhecer de fato quem é Deus. A vida íntima de Deus só é acessível para nós porque Jesus Cristo quis que assim o fosse através da igreja. E eu tenho certeza que alguns de vocês, acho que todos vocês, já devem ter escutado frases assim: "Ai, eu acho que isso não é pecado. Eu acho que Deus não vai se zangar com isso. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é assado." Como se Deus coubesse na nossa razão. Como se a nossa inteligência fosse capaz de descobrir quem é Deus em sua intimidade. No fritar dos ovos, estas ideias que algumas pessoas têm de que elas podem conhecer a Deus, de que elas podem deduzir o que Deus gosta ou o que Deus não gosta, nada mais é do que o pecado de Adão. Lembra qual foi a tentação da serpente? Conhecermos o bem e o mal e então sermos como Deus? De tal maneira que quando alguém afirma: eu acho que isso não é pecado, eu acho que Deus é assim, eu acho que depois da morte é assim, eu acho que isso deve ser dessa maneira. No fim das contas, ela está querendo ser como Deus. Ela está querendo que o critério de bem e mal, de verdadeiro ou falso, seja aquilo que ela acredita na sua inteligência, na sua razão, nas suas convicções. Por isso, meus filhos, se nós quisermos realmente conhecer a Deus, se nós quisermos de fato penetrar na intimidade deste Deus que é amor, deste Deus que é a causa da nossa felicidade, deste Deus que nos chama a vivermos felizes com Ele nos céus, nós precisamos conhecê-lo através da igreja que nos ensina quem é Deus, deste Deus que se revela na sua igreja. De fato, se Deus é uma comunidade de amor, se Deus são três pessoas, apenas vivendo na comunidade de amor estabelecida por este mesmo Deus, é que nós podemos ter pleno acesso ao seu coração e à sua intimidade. Então, neste domingo da Santíssima Trindade, eu quero convidá-lo a renovar a sua fé, a fazer uma renovação da sua fé na igreja, nesta igreja que foi depositária da revelação de Deus, nesta igreja onde Deus quer habitar, nesta igreja que Deus te chama a fazer parte e a viver em comunhão com Ele, a participar da sua vida íntima. Renovemos a nossa fé na igreja. Quando, durante a Santa Missa, sendo você um privilegiado que pode participar ou assistindo a missa pelos meios de comunicação, renove a sua fé, professe a sua fé com muita devoção. Você crê em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e crê nesse Deus porque crê na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, coberto pelas bênçãos de Deus. Salve Maria.